Seguinte, nessa aula a gente vai continuar falando sobre solução simbólica de equações, mas dessa vez a gente vai falar de equações polinomiais de ordem alta e equações algébricas com desface transcendental, ou equações transcendentais, né? Começando aqui por equações polinomiais de ordem alta, a função solve, ela produz soluções numéricas, simbólicas ou exatas para equações polinomiais de grau 4 ou menos. Para graus superiores, ela vai retornar raízes simbólicas para os polinômios, em que, para a gente entender o que isso quer dizer, vamos considerar um caso aqui em que a gente tem essa equação aqui. E que equação que é essa? Bom, é uma equação de grau 16, conforme a gente vai ver. Mas antes, deixa eu destrinchar esse código aqui para vocês. Basicamente é o seguinte, eu estou atribuindo ao símbolo EQ essa equação aqui. E o que essa equação aqui faz, né? Se vocês forem se lembrar de aulas anteriores, a função nest é basicamente uma função que aplica uma função sobre ela mesma. Então, a gente tem aqui uma função pura na primeira entrada. Estou pedindo para aplicar x, a x, né? Essas entradas aqui, então, vão assumir o valor de x. E aí eu estou pedindo para aplicar isso 4 vezes. Só que antes de aplicar 4 vezes, vamos entender como funciona se a gente aplicar uma vez só. Aplicando uma vez só essa função pura aqui a x, ela retorna 1 menos x vezes x. Aplicando 2 vezes sobre ela mesma, ela vai retornar 1 menos x vezes x vezes 1 menos x vezes x. Se a gente aplicar 3 vezes, vai retornar isso daqui, 1 menos x vezes x vezes esse trem todo aqui. Enfim, ela vai fazendo essa composição de funções. Agora, vamos pegar para o caso 1 e pedir para expandir, para a gente ver o que é isso. Isso aqui é um polinômio de ordem 2, certo? Em que, colocando para ela aplicar sobre ela mesma 2 vezes, a gente tem que a ordem do polinômio já muda para 4, ou seja, a ordem do polinômio dobrou quando eu apliquei a função sobre ela mesma. Agora vamos colocar 3 aqui. A ordem do polinômio dobrou de novo, ou seja, foi para 8. Colocando 4, a ordem do polinômio vai para 16. Então, isso daqui é basicamente uma forma de eu gerar uma equação polinomial de ordem alta. Então, deletando aqui, ó, eu estou colocando x igual a esse trem que está sendo gerado ali, conforme vocês viram. Então, a gente tem aqui a nossa equação polinomial de ordem 16. E o que acontece? Não tem métodos gerais para resolver equações de ordem 16. Mas, apesar disso, a gente pode usar a função solve porque ela vai retornar para a gente objetos root, que podem ser avaliados numericamente. E o que são esses objetos? Bom, eles possuem diversas sintaxes, conforme a gente vai ver aqui, mas não convém entrar em detalhes sobre todas, não, porque a gente vai usar somente uma dessas formas do objeto root, em que a gente vai usar ele para poder avaliar numericamente as soluções da equação, porque a princípio, né, essa equação aqui, ela tem 16 soluções. Agora, vamos ver quais são elas, né? Em que eu estou atribuindo ao símbolo fixed points a solução dessa equação de grau 16. Então, tá aqui, ó. Tá aqui as 16 soluções. A gente tem aqui as 4 primeiras soluções e a gente tem aqui as outras 12 soluções, em que esses objetos aqui, ó, são os objetos root, em que se a gente for clicar aqui, ó, por exemplo, em uma dessas raízes, a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver o grau, né, e o índice da raiz. Então, esse grau aqui é o grau do polinômio, no caso, ó, tá aqui, ó, o grau do polinômio, e esse índice é um índice para indexar a raiz, né? Então, essa aqui é a raiz 1, essa daqui, ó, por sua vez, é a raiz 2 e assim por diante, raiz 3 e por aí vai. Então, estão aqui as outras 12 raízes. E aí, de fato, se a gente pegar o comprimento dessa lista, a gente vê que tem 16 entradas, que são as 16 raízes dessa equação aqui, né, de grau 16. Agora, esse objeto root, a gente pode avaliar eles numericamente. Como? Bom, por exemplo, vamos pegar aqui fixed points. Agora deixa eu passar a função para avaliar numericamente essas raízes, né? Então, ó, pegando
calma aí, vamos pegar aqui, ó, avaliar essa célula, pronto, agora vamos aplicar a função que me dá o valor numérico das raízes. Está aqui, ó, o valor numérico das raízes com um determinado grau de precisão. Então, conforme a gente pode ver aqui, a gente tem esses valores aqui, em que são essas as soluções numéricas da equação de grau 16. Então, reparem que a lista começa com raízes que podem ser obtidas por fatoração e é seguida por objetos root, que representam as raízes do polinômio irredutível restante. Cada objeto root tem dois argumentos, uma função pura, que representa a parte redutível do polinômio, e o índice, que identifica uma raiz particular, conforme eu falei com vocês aqui. E para a gente avaliar numericamente, a gente poderia, por exemplo, usar a função n, né, que passa o valor numérico desses objetos aqui. Em que, prosseguindo, vamos olhar agora para as equações algébricas com disfarce transcendental. Porque o que acontece? A função solve, apesar de ser muito boa, ela foi projetada para lidar com equações polinomiais e não soluções de equações gerais, como, por exemplo, uma equação transcendental, em que para equações transcendentais, a função solve costuma falhar. Então, embora ela seja boa para equações polinomiais, tem equações que não são polinomiais e que ela não vai dar conta de resolver. Mas vamos pegar um caso aqui. Ó. Vamos pegar um caso em que a gente tem cosseno de x igual a seno de x e pedir para a função solve resolver. Para esse caso relativamente simples, ela consegue resolver aqui para a gente e passa as soluções para x, né? Que x pode assumir essa solução aqui, né? Ou essa solução aqui. Só que tem outros casos que a gente não tem soluções e soluções numéricas devem ser procuradas. Em que, por exemplo, essa equação aqui, a função solve, ela não resolve. Ela não resolve e, de fato, ó, esse sistema não pode ser resolvido pelos métodos disponíveis para solve. Tente reduce or find instance ao invés disso. A gente pode tentar essas outras aqui, ó. Reduce não vai dar certo, conforme a gente pode ver, mas find instance, que foi a outra que ela sugeriu, dá certo, né? Que é basicamente a função que encontra caso, né? Então, deixa eu pegar aqui, ó. Find instance. Find instance encontra. Em que vai encontrar um caso em que a variável faça essa expressão aqui ser verdadeira. E no caso aqui ela encontrou zero, porque se a gente colocar zero aqui, essa equação é verdade. Como, por exemplo, a gente tem que tangente, né, de x é seno de x sobre cosseno de x. Então, para o caso que x é igual a zero, no denominador a gente teria um cosseno de zero, que é 1, no numerador a gente teria zero, e aqui seria verdade, né, colocando x igual a zero. Mas, enfim, o ponto é, solve não resolve todo tipo de equação. Então, a gente tem que ter mais cuidado, dependendo da equação que a gente for tratar, e saber abordar ela adequadamente para a gente poder resolver, porque solve não vai resolver todos os nossos problemas. E por hoje é só. Vejo você na próxima aula.